Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês forem assistir esse vídeo. Obrigada por todos que se inscreveram no meu canal, tá bom? Seja todos bem-vindos. E eu estou aqui para dar mais um testemunho, para glorificar o nome de Jesus. Porque só Ele é digno de toda honra e glória. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meus irmãos, hoje eu vim contar um testemunho, o testemunho de 2021, que aconteceu comigo e a minha mãezinha. Bem, tem coisas que é para advogados resolver, mas tem causas que é para Jesus resolver. Vocês vão me entender quando ouvir esse vídeo todo, quando assistir. A minha mãezinha recebia a aposentadoria do INSS. Então, no final de 2020, em outubro, ela foi receber o dinheiro dela e lá não estava. E ela ficou muito triste. A gente ligava para o INSS e dizia que minha mãe tinha morrido. E a minha mãe, falando com eles no telefone, e eles simplesmente diziam que não tinha mais a aposentadoria dela porque ela tinha morrido. Então ela ficava muito triste. Então passou dias, a gente ligava de novo e eles diziam a mesma coisa. A dona Deusa morreu. Então, a gente pedia para conferir, passava dias, pedia e era a mesma coisa. Era outra atendente, mas dizia a mesma coisa. Que no computador estava dizendo que foi cancelada porque ela tinha falecido. Mas minha mãe estava falando com eles no telefone. Então, ela ficou muito triste. E nem o advogado, todo mundo que falava que ia arranjar um advogado para ela, não arranjava um advogado bom. Então, ficou desde outubro de 2020 até maio de 2021. Então, a minha prima indicou um advogado e disse que ele era muito bom, porque ele era da Universal e ele era um advogado muito bom e podia resolver a causa da minha mãe. Mas o problema aqui não é que ele é de lá, mas ela queria colocar ele lá no alto, dizendo que ele era muito bom porque era advogado de lá. Então ela deu o contato dele para mim, sabe? Então eu liguei para advogado. Aí eu falei, ele falou o nome, aí eu falei, o senhor só vai receber quando... Isso já foi tempo todinho sem receber. Então eu liguei para ele, eu falei assim, então o senhor só vai receber os 30% quando ela receber, né? Aí ele, com aquela voz de arrogância dele, sabe? Dizendo assim, bem firme, não é bem assim. Primeiro ela tem que me dar os R$ 300 para puxar o papel. Depois ela vai me dar 30% do que ela vai receber. E depois ela vai me dar R$ 3.000 depois que receber o pagamento. Aí ela pode ficar me pagando R$ 500. Aí minha mãe ficou muito triste e falou, como assim, né? Ele vai levar esse dinheiro todo? Por quê? Então minha mãe ficou triste, eu desliguei o telefone e excluí ele do meu celular. Então minha mãe ficou tão triste, eu também fui orar, né? Pedir, Senhor. Minha mãezinha era tão fiel ao Senhor, né? Ela tá sempre orando, agradecendo tudo que o Senhor deu a ela. E o que faremos? Aí eu orei, passou dias, liguei para ela de novo. Aí a mesma coisa, dizendo que ela tinha morrido e que não tinha como colocar de novo o pagamento dela. Então, eu estava louvando ao Senhor, deitada aqui na minha cama, e o Espírito Santo falou assim, eu sou o advogado fiel. Aí eu cheguei perto da minha mãe e falei assim, mãezinha, acabei de arranjar um advogado para a senhora. Ela, da onde? Quem? Quem indicou? Eu falei, mãe,
Eu arranjei um advogado que nunca perdeu a causa. Então, a gente está contratando Jesus. E a senhora não vai ter que dar nada de entrada, a não ser a sua fidelidade, se orar e buscar o Senhor. Então, a senhora ora de lá e ora daqui, porque a gente já contratamos o Senhor Jesus. Então, ela começou a orar lá, eu comecei a orar, louvar o Senhor em prol dessa causa. Aí eu tive um sonho que eu estava dentro da igreja. Aí veio uma mulher e disse assim, o nome de quem que eu vou assinar esse cheque? Aí eu já estava falando, eita, minha mãe vai ganhar a causa dela. Aí o sonho foi assim. Aí eu falei para ela, mãe, eu tive esse sonho. E ela ficou muito contente. Aí eu estava orando outro dia e vi, numa visão bem clara e nítida, um homem com roupa de soldado, um homem muito alto, com roupa camuflada, só via a calça, ele estava sentado e virando um cartão assim de banco. Aí quando virou, era o nome do banco que a minha mãe recebeu. Aí eu fui e contei para ela, ela ficou muito feliz. Então, eu liguei de novo para o INSS. Pedi direção a Deus e liguei. Aí ela falou que tinha um erro lá com o CPF dela, que era outro homem que morreu com o CPF igual ao dela. Aí a gente foi lá, né? Não, a gente foi não, marcou. Aí marcou pra gente ir lá resolver. Isso tudo foi em maio. Aí marcou pra gente ir em junho. Então a gente chegou até junho, a gente continuou orando. E eu estava louvando assim, já deu tudo certo, já deu tudo certo. Aí o Espírito Santo me tomou e eu fico tão emocionada, sabe, com a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo falou assim, vai lá, abraça sua mãe e diz que já deu tudo certo. Então eu fui lá chorando, contente, sabe, tomada no Espírito Santo, e abracei ela e ela logo falou, quem morreu? Mas eu falei, não mãe, ninguém morreu não, esse choro aqui é de alegria. O Espírito Santo falou que a senhora já ganhou a tua causa, já deu tudo certo, porque a senhora colocou na mãos de Jesus. Aí então, eu liguei de novo pro INSS, marcou o dia pra gente ir lá. Então a gente chegou lá e o homem foi muito grosso, muito ignorante mesmo. O homem falou que a gente não tinha nada que resolver nada lá, que não era lá, a gente tinha que telefonar tudo de novo, marcar tudo de novo. Então minha mãe começou a chorar. Eu falei, mãezinha, calma, calma, mãozinha, mãezinha. Eu peguei na mãozinha dela, falei, mãezinha, calma. Se Jesus falou, que o Espírito Santo falou, se a gente vai ganhar a causa, essa causa tá ganha, mãe, isso é coisa do inimigo. Aí o cara enchendo a mão de álcool, que tava naquela época, né? Então, chegou um homem e chamou ele para mexer num negócio de xerox. Aí ele levantou e foi lá. Mas falou para a mamãe, devolveu tudo para minha mãezinha, dizendo que não adianta mesmo, que não ia resolver. E voltou, e a gente estava lá sentada ainda. Então, quando a gente estava sentada, que ele estava entregando os documentos, esse homem que eu vi na visão, chegou lá, um homem muito alto e magro, e parecia ser chefe desse que falou que não ia resolver nada. Então ele chegou e perguntou, o que a senhora está chorando? Aí ele explicou que não podia resolver nada, que a gente tinha que voltar, ligar de novo e marcar outra vez. Aí o homem pegou a mão dele aqui, botou a mão no ombro do cara que falou que não ia resolver nada e falou assim, você pode puxar isso aí agora, porque isso é trabalho seu, puxa. Então o cara foi lá, puxou tudinho e resolveu a causa da minha mãezinha. Então, ela, antes de falecer, ela recebeu tudinho e a fé dela foi aumentada, graças a Deus, o temor dela foi mais ainda. Quem me conhece sabe que eu estou falando a verdade, tá bom? E
Não desista da tua causa, porque Jesus é o nosso advogado fiel. Maranata que vem, nosso Rei.